Temos o prazer de apresentar para vocês Angelise Nadal Pimenta, que é coordenadora pedagógica especializada em culturas e histórias dos povos indígenas, e, entre outras, também educadora ambiental e social, psicóloga e terapeuta. Professora Angelise, por favor, pode nos fazer um quadro geral da colocação histórico-social dos povos originais do Brasil? Boa tarde a todos aqui no Brasil e boa noite aí na Itália. Eu agradeço o convite através do projeto Tucum, de Nair, e eu aceitei, de fato, por esse compromisso de, como disse Nair, nós darmos mais visibilidade para que mais pessoas possam conhecer, respeitar e cuidar da riqueza inestimável que os povos indígenas aportam. Grazie dell'invito del progetto Tucum di Nair. Ho accettato infatti per questo compromesso di dar più visibilità e perché più persone possano conoscere la ricchezza dei popoli originari del nostro territorio. Eu tive o agraciamento, né, de poder estar em contato direto com povos indígenas no Brasil já há 16 anos. Então, a minha experiência inicial foi no território indígena do Xingu, onde existem 16 povos, e eu fiz um trabalho através do Instituto Socioambiental. Un attimo. Ho avuto la fortuna di poter rimanere a contatto diretto con le popolazioni indigene in Brasile da 16 anni. La mia prima esperienza infatti fu coi popoli del Xingu, dove ci sono 16 popoli diversi e dove ho svolto un lavoro presso l'Istituto Socioambientale. Em seguida, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para a Fundação Nacional do Índio, no estado de Rondônia, fazendo a avaliação dos propósitos para a educação escolar indígena. In seguito ho avuto l'opportunità di fare un lavoro per la Fondazione Nazionale dell'Indio a Rondônia, occupandomi dei fondi dell'educazione nazionale indigena. Também trabalhei junto ao Ministério de Educação, trabalhando na política dos territórios etnoeducacionais, em especial junto ao território Timbira, que agrega os estados de Tocantins e Maranhão. Ho lavorato anche presso il Ministero dell'Educazione, lavorando con la politica dei territori etnico-nazionali, in specifico ai territori Tibira negli stati del Maranhão. Pode repetir o outro estado, por favor? Tocantins. Tocantins e Maranhão. E o meu último trabalho foi como professora convidada e coordenadora pedagógica de um projeto de formação para professores não indígenas na Universidade Federal de Juiz de Fora, trabalhando cultura e histórias dos povos indígenas. E il mio lavoro più recente è stato da insegnante invitata per un progetto di formazione di professori non indigeni presso l'Università Federale della città di Juiz de Fora, lavorando con la cultura e la identità dei popoli originari. E nesta tarde e noite, eu vou ter essa missão de, em poucos minutos, conseguir fazer uma breve apresentação que possa, pelo menos, marcar os pontos principais, né, do contexto que envolve os povos indígenas no Brasil. E stasera avrò questo compito di, in pochi minuti, racchiudere una breve presentazione che possa sottolineare i punti principali del contesto di cui fanno parte le popolazioni indigene. E eu digo, né, uma missão difícil porque toda a história é feita por muitas narrativas, por muitas vivências, e eu vou estar fazendo um resumo que se trata do ano de 1500 para 2020, para a gente chegar, né, na proposta desse workshop hoje, que tem como tema povos indígenas no Brasil, crise política sanitária e suas perspectivas.
Un secondo. E lo dico, è una dura missione perché ogni storia si fa con tante narrative, tante esperienze di vite diverse. Quindi questo giro tratto una narrativa del Cinquecento che ha come tema le popolazioni indigene del Brasile e le susseguenti crisi politiche e sanitarie. Estima-se que, com a chegada dos portugueses a este território que hoje denomina-se Brasil, no ano de 1500, já viviam aqui nessas terras aproximadamente mais de 1000 povos indígenas. Si stima che con l'arrivo dei portoghesi in questo territorio, che oggi si chiama Brasile, nel 1500, vivevano già in queste terre circa 1000 popoli indigeni diversi. E hoje, né, já naquela época, o projeto colonial, vindo através dos portugueses, foi um projeto de exploração, de violência, que causou muito genocídio, mortes, desrespeito, né, a esses povos indígenas, o que é algo comparado ao Holocausto, por tamanha a violência e o genocídio acontecidos neste território. Già allora il programma coloniale dei portoghesi fu un programma di esplorazione di risorse, di estrazione violento e che causò un genocidio di milioni di morti e una completa mancanza di rispetto nei confronti delle popolazioni originarie, paragonabile addirittura ad un olocausto. E desde então, os povos indígenas destas terras, eles são povos que têm trazido um exemplo de resistência, de resiliência para continuarem valorizando, cultivando as suas culturas próprias, as suas línguas, as suas cosmologias. E sin da allora le popolazioni indigene sono popolazioni che portano avanti un'esperienza di resistenza e resilienza per continuare a realizzare e coltivare le proprie lingue, culture e cosmologie. E hoje, a partir do nosso último censo demográfico aqui do país, Brasil, chegamos à estimativa de que existem 305 povos indígenas, falantes de mais de 160 línguas indígenas. 650, correto? 305 povos indígenas e 160 línguas. Ok. Oggigiorno, dal nostro ultimo censimento demografico in Brasile, si stima che ci siano 305 popoli indigeni che parlano più di 150 lingue indigene. Tayene, poderia passar a primeira imagem? Certamente. Essa imagem que vocês vão ver agora na tela, ela faz uma síntese dos troncos linguísticos que esses povos indígenas possuem. E quero frisar que toda língua, ela aporta um nível cultural muito grande e que vai trazer todas as cosmologias, vai trazer todo o saber, toda a forma de lidar com o meio ambiente, como traduzir os seus calendários, os seus marcadores de tempo, as maneiras de se relacionar com o manejo dos recursos. Voglio sottolineare che ogni lingua, scusatemi, questa immagine che vedete sullo schermo riassume i ceppi linguistici che hanno questi popoli indigeni. Voglio sottolineare che ogni lingua porta con sé cultura, che porterà a sua volta tutte le cosmologie e conoscenze, nonché forme e maniere di gestire l'ambiente, il tempo, i rapporti interpersonali e la gestione delle risorse naturali. Pode retirar, Tayene. Então,
eu vou aproveitar para dizer aqui que há uma tendência, mesmo no Brasil, como disse Nair, que poucos conhecem a rica diversidade dos povos indígenas, há uma tendência de chamarmos esses povos com a alcunha de índios ou povos indígenas. E esses termos, na verdade, eles generalizam e eles invisibilizam as especificidades que cada um desses povos, destes 305 povos, eles aportam em termos culturais. Allora, io approfitto per dire qui che c'è una tendenza persino in Brasile, nota da pochi, in cui si tende a chiamarli indios o popoli indigeni. E questi termini in realtà non fanno che generalizzare, rendendo invisibili le specificità di ciascuno di questi 305 popoli a livello culturale. Então, desses 305 povos, cada um, então, tem a sua cultura própria, a sua maneira de ser e estar neste mundo, e com isso eles tecem relações específicas com a natureza, com outros povos, com outras culturas, e é uma riqueza tão grande que, por vezes, fica difícil da gente conseguir, né, trazer essa imagem. Então, eu quero deixar como que um convite para as pessoas que se sintam, né, interessadas, que elas busquem informações. O Projeto Tucum, com certeza, vai estar disponibilizando alguns endereços de sítios que podem ir trazendo essa diversidade, né, de povos. E, como disse também Nair nessa apresentação inicial, esse é um primeiro momento, então eu espero despertar, né, uma vontade de se conhecer mais, porque, com certeza, ao nos aproximarmos dessas culturas tão diferentes, a gente, como ser humano, se enriquece e se qualifica para estar com mais dignidade perante os desafios que o mundo contemporâneo nos coloca. Un secondo. Allora, fra questi 305 popoli, ognuno ha la propria cultura, la propria maniera di essere e di stare. Con questo hanno rapporti specifici con la natura, con altre popolazioni, con altre culture ed una ricchezza così grande che talvolta è difficile riuscire ad illustrarla. Voglio quindi lasciarvi un invito a informarvi attraverso il progetto Tucum, che vi fornirà link utili che spiegano la diversità dei popoli. Questo è un primo momento in cui voglio destare in voi la voglia di saperne di più, di imparare nuove culture, le quali ci rendono più degni davanti alle sfide del mondo contemporaneo.